Hoje eu vou narrar aqui um caso de bullying que terminou num crime. Antigamente era comum essa prática, né? Sobrevivia aqueles que eram mais fortes. E naquela época não. Naquela época lá era comum esses tipos de brincadeira, né? Só que tem muita pessoa que não gosta, principalmente de apelido. E foi o que aconteceu. Mas enquanto eu vou falando, vou mostrando aqui o local onde ocorreu o crime. É lógico que tá tudo mudado. Hoje tá asfaltado, tem prédio, praça, né? Naquela época era pouco, só limitava-se a estação e o Parque de Tora, que tinha do lado direito. Então, enquanto eu vou falando, nós vamos passar agora pela rua que aconteceu essa tragédia. Essa tragédia que abalou o ano de 1934. Mas às vezes alguém pergunta, mas Paulo, como é que você sabe desses crimes tão antigos? É que os processos que era arquivado, o juiz mandava arquivar no fórum, ele dizia tudo para ser incinerado, ficava lá guardado na prefeitura, aguardando para ser levado e ser queimado. Então eu ficava ali, então quando não tinha nada para fazer eu ficava olhando aqueles processos e conheci muitos crimes mesmo. Eu ia, às vezes eu marcava, copiava num caderno para não esquecer. Aquela época era meio difícil a fotocópia, o xerox hoje, né? Então eu copiava o processo e lia, então eu não esqueci. Então foi nessa rua que aconteceu o crime que chocou a população no distante ano de 1934. Nós agora estamos passando por aqui, do lado direito, o camelódromo, onde as pessoas procuram de tudo aqui que é importado, encontra aqui nas barraquinhas do Paraguai. Mais à nossa frente aqui, à nossa esquerda, o barracão da antiga FEPASA. Hoje vai funcionar o Museu Ferroviário e também abriga o Departamento de Cultura da Prefeitura. Do lado direito nós vemos aí a estação rodoviária. Então é isso, foi nessa rua que aconteceu o crime. Então nós vamos pro vídeo, eu vou narrar o acontecido. Esse caos eu já transcrevi ele em jornais local, né? Tanto na Folha da Estância como no Jornal A Semana. Nós escrevemos sobre esse crime. Um crime que realmente ele chocou a população de Paraguaçu. Então é um caos de bullying. Naquela época não tinha bullying, né? Então, mas sobreviveu os mais fortes. Bora pro vídeo. Um corpo caído, uma enorme poça de sangue foi se formando aos poucos no chão batido na rua de terra que hoje é denominada Avenida Miguel de Liberador. Esse crime manchou aquele distante domingo de 18 de março do ano de 1934. Para que possamos entender a história desse crime, vamos voltar no tempo. João Batista da Silva era seu nome. Era um moço moreno, baixo e de estatura forte. Tinha os lábios bastante grandes e por esse motivo algumas pessoas chamavam ele de João Bicudo, um apelido que ele detestava de ser chamado. Quando pequeno, muitas vezes ele arrumou briga com a molecada por causa desse apelido. E sempre ele acabava tendo vantagem nas brigas, por causa do seu porte físico avantajado, que impunha respeito. João, filho de pais agricultor, acostumado desde pequeno ao serviço do campo, ele era acostumado a derrubar gado na invernada e com isso foi adquirindo uma força descomunal. Com o tempo, João veio morar na cidade e foi trabalhar em uma serraria na Barra Funda. João, por causa da sua força, era ele quem pegava as tábuas que passava na máquina e ia amontoando. João, ele morava em uma casa de madeira à beira da linha, mas se chamasse ele pelo apelido, era briga na certa. As pessoas faziam referência a ele pelo apelido sem que ele perceber, porque se ele ouvisse,
Era briga na certa. E era prejuízo para qualquer um que queria sair no braço com João. Um dia, Alcino Pereira, que trabalhava com João, estava jogando uma partida de malha em um campo improvisado, onde hoje é denominado Avenida Miguel de Liberador. Ali era tudo terra batida, de chão. Eles faziam o campinho de malha e ficava cheio de gente assistindo os jogos, né? O jogo de malha estava sendo disputado entre uma dupla de Paraguaçu contra a dupla da Água da Lebre. A partida era uma espécie de torneio de malha promovida pelos próprios jogadores. A competição atraía a atenção de moradores da pequena cidade na época. Alcino, ao arremessar a malha, errou o alvo, causando uma vaia de torcedores que lotava a beira da rua para assistir o jogo. João, ao ver que o amigo errou a jogada, brincando, gritou: Alcino, parece que bebeu, não conseguiu acertar, não acertou nada. Essa frase está registrada no processo, nos autos do processo. Movido por um ódio momentâneo por causa das vaias, e ao reconhecer a voz do amigo, Alcino se virou para onde João estava sentado e gritou: Cala a boca, João Bicudo! Na mesma hora, João mudou o semblante e sua fisionomia aos poucos foi se transformando. As pessoas que estavam assistindo o jogo começaram a rir dele. João esperou um pouco, de cabisbaixo. A voz de Alcino parecia que ia fazendo eco em sua cabeça e saiu do meio da assistência sem ninguém perceber. Foi até a sua casa. Ao voltar, percebeu que Alcino ainda disputava o jogo e ficou encostado num velho centenário pé de cedro, onde hoje está a fonte luminosa, com a mente fervilhando e a palavra que ele mais detestava está sendo reproduzida pela voz de Alcino dentro da sua cabeça. Parece que uma voz falava lá dentro da sua cabeça: João Bicudo, João Bicudo, João Bicudo. Parece que ele ouvia a voz do seu amigo na sua cabeça. O jogo foi parando, né? As pessoas foram se assentando. João foi ao encontro da única frase que João falou: Foi você. Você me chamou de João Bicudo. Você sabia que eu não gosto de ser chamado assim. E desferiu um golpe de faca em Alcino na altura do abdômen. Alcino tentou correr, mas deu alguns passos segurando a barriga e foi caindo ao solo de terra batida. Começou uma correria e gritaria das pessoas que estavam assistindo o jogo. Algumas pessoas tentaram socorrer e com a chegada do Dr. Odac Noia, que foi chamado por populares, ao chegar no local, o médico constatou que Alcino Pereira já estava sem vida. Dr. Nicolau Judes, acompanhando de 3 policiais, saiu em diligência até onde morava João. Ele se preparava para fugir, mas recebeu a voz de prisão. 8 meses depois do crime, João Batista foi levado a júri popular. Trabalhou naquela manhã no Fórum de Paraguaçu. O presidente do júri, Dr. Benévolo Luz, que era juiz da comarca de Paraguaçu, o promotor de justiça, Dr. Quartim Filho, secretário Hermogildo Pinto Guimarães, atuando na defesa do réu, Dr. Alessandro Salvado. Como jurado estava presente naquela manhã de júri, Dr. José Alves, Pedro Alcântara Galvão, José Francisco Nogueira, João Francisco Vieira e Jair Garcia Nogueira, Juventino Ferreira Martins. A sentença foi dada e João pegou 12 anos de cadeia. Foi um crime que realmente chocou Paraguaçu.